Olá, tudo bem? Eu sou o professor José Ferrari Neto e mais uma vez estou aqui apresentando uma videoaula com questões comentadas da Comperv, banca que vai organizar o concurso do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Então, se você está interessado numa vaga nesse concurso, não deixe de assistir a mais essa videoaula. Nós vamos comentar 10 questões de língua portuguesa, dando todas as dicas para a abordagem correta das questões. Você já está ali um pouco pressionado pelo tempo, visto que a prova é no próximo mês. Uma boa maneira de fixar conteúdos é acompanhar a nossa resolução e tirar as suas dúvidas depois, postando, né, a sua dúvida, o seu comentário no nosso site, na nossa página. Teremos todo o prazer do mundo em atendê-los. Por hora, vamos seguir com a resolução das questões e a gente espera que elas sejam suficientes para que vocês fixem os conteúdos relativos à língua portuguesa. Vamos nessa então, começando pela questão, obviamente, de número 1. Nós temos aí no texto, né, lembrando que as provas da Comperv normalmente têm de 1 a 2 textos. E será uma prova ali também com mais ou menos 10 questões. Por questões de tempo, não vamos ler o texto com vocês, até porque entendemos que a leitura é uma parte fundamental da prova de língua portuguesa e deve, portanto, ser praticada pelo candidato. Nós vamos recomendar apenas que a leitura seja feita com uma técnica de abordagem que permita a absorção dos conteúdos de maneira mais fácil por parte do concursando. Para isso, a gente recomenda que sejam feitas 3 leituras. Uma que nós chamamos de leitura de contato, feita com a velocidade normal de leitura do candidato, sem acelerar e sem ser lento, apenas para ativar os conhecimentos relativos ao assunto tratado no texto, bem como para saber como é que o texto está escrito, numa linguagem mais ou menos rebuscada, em que variante, qual o gênero do texto, se é um gênero jornalístico, um gênero didático e coisas desse tipo. Todas essas informações são ativadas previamente nessa primeira leitura. Já na segunda, você já pode fazer uma leitura de trabalho, né, trabalhada, marcando palavras-chave, trechos importantes, palavras ou partes que não foram bem compreendidas e ver depois se isso aí vai ser realmente importante para a resolução das questões. Leia as questões da prova e, em seguida, leia pela terceira vez o texto, porque assim você vai poder associar as partes do texto com a resolução das questões. Como trata-se de texto curto e de uma prova relativamente curta, com cerca de 10 questões, não há perda de tempo nesse procedimento, pelo contrário, você vai acabar ganhando tempo, porque a resolução vai ser feita de maneira mais fácil. Então, aí vem o texto, né? Tem até um pouquinho mais longo do que o habitual, mas logo em seguida nós vamos ter ali a questão de número 1. O texto dominantemente propõe-se a, ora, essa questão, esse tipo de questão, vocês já podem dar como certo que cai em qualquer prova. É uma interpretação de texto que visa fundamentalmente a saber se o aluno compreendeu o sentido do texto como um todo, qual é a intenção do texto como um todo, qual é o sentido do texto como um todo, qual é o objetivo do texto como um todo. Da leitura do texto, não fica difícil perceber que a sua ideia é a de mostrar uma constatação científica. O texto vai falar sobre a relação entre o cérebro e a nossa capacidade para aprender a ler, a escrever, explicando como se dá essa relação e como ela foi comprovada cientificamente. Então, não é muito difícil perceber da leitura do texto que vai ser o seu objetivo, o de explicar uma constatação científica, e resposta item C. Essa questão de compreensão global é disparada a mais frequente nos concursos, razão pela qual o candidato deve estar atento para a compreensão do texto como um todo. A questão de número 2 vai na mesma direção e dessa vez ela quer agora o que é possível inferir do texto. Inferir significa concluir com base
em alguma coisa. Ou seja, o texto nos permite concluir que, né, se a gente for lá olhar o texto, vocês certamente o farão, vocês vão ter lá a resposta no item B. Tanto o desenvolvimento do cérebro quanto o desenvolvimento da capacidade de ler e de escrever recebem influências biológicas e culturais. O texto vai mostrar em várias passagens, se a gente voltar lá, né, a gente vai ver, por exemplo, aqui, nesse trecho da linha 16, o desenvolvimento do cérebro é de natureza biológica e cultural. O cérebro forma-se e desenvolve-se e amadurece com base na genética e nas experiências de vida. Ora, se eu voltar lá na questão, eu vou ver, né, facilmente que o item B responde a essa inferência. Então, resposta da 2, letra B. Na questão 3, nós vamos ter o seguinte trecho. O desenvolvimento do cérebro é de natureza biológica e cultural. O cérebro se forma, se desenvolve e amadurece com base na genética da espécie e pelas experiências de vida de cada um. A questão propriamente dita pede: há entre os dois períodos uma relação semântica. Relações semânticas entre períodos são explicitadas por meio de palavrinhas chamadas de conectores. Então, nesse tipo de questão, a jogada, o macete, é ver quais são os conectores envolvidos. Repare que eu vou ter entre o primeiro período e o segundo, a ausência de um conector. E você pode falar, puxa vida, você falou para observar os conectores, mas não há conectores. E agora? Mesmo não havendo o conector explícito, a leitura pode me fazer perceber o conector implícito, já que ele não está explícito na questão. Então, repare que o melhor conector aqui seria um conector do tipo explicativo, um conector do tipo porquê. Repare que se você colocar o porquê na sentença, o seu sentido não se altera. O desenvolvimento do cérebro é de natureza biológica e cultural porque o cérebro se forma, se desenvolve e amadurece com base na genética da espécie e pelas experiências de vida de cada um. Portanto, fácil a resposta no item B. Um período um conector de condição seria o desde que. Mas colocando-se o desde que lá, percebam que a frase fica gramatical, ela fica correta, porém altera-se completamente o sentido. A mesma coisa acontecendo com o entretanto e com o ainda que. O desde que vai tornar o período condicional, o entretanto opositivo adversativo e o ainda que concessivo. Então, o único que dá sentido de explicação é o porquê, e ele é a resposta correta da questão 3. Na questão de número 4, nós temos agora uma avaliação dessa palavrinha aqui, ó, o até, que costuma, às vezes, causar problemas. O que diz a questão? Até na ocorrência de acidentes cerebrais, lesões ou outras condições biológicas adversas, o cérebro é capaz de se reorganizar funcionalmente. Nesse período, a palavra em destaque denota o quê? Ela denota exclusão, algo que foi retirado, e faz comparação com a informação? Não. O até, repare, ele dá muito mais sentido de inclusão. Até na ocorrência, o cérebro é capaz, ou seja, ele é capaz de se organizar em outras coisas, inclusive na ocorrência de acidentes cerebrais. Então, o seu sentido é o de inclusão. Remete para o item C e o item D. Mas ainda há outras coisas. Ele vai indicar contraposição ou reforçar. Repare que para contrapor, ele teria de estabelecer uma oposição. E não é o que ocorre. Na verdade, ele reforça o sentido. Ok? Isso faz com que a resposta seja o item D. O cérebro é capaz de se reorganizar funcionalmente, não é oposto, né,
não se opõe à ocorrência de acidentes cerebrais, mas, ao contrário, reforça, ok? Então, esse até é um sentido de reforço, resposta, item D. As questões 5 e 6 referem-se ao trecho reproduzido a seguir. Em uma pessoa cega, por exemplo, o cérebro se modifica, desenvolvendo mais os sentidos do tato e da audição, dois sentidos em que o cego se apoia para percepção e ações que seriam próprias da área do córtex visual. Então, as palavras em destaque, eu tenho lá o mais, o ser e o seriam. E qual delas marcam pressuposição? Essa é uma questão bem rara, bem difícil. Pressuposição, a gente viu em outras provas que comentamos aqui nas nossas videoaulas, tem sido uma constante nessa banca com PERV. E a pressuposição, como nós dissemos anteriormente, em outras videoaulas também, ela é uma informação que está implícita, porém, ela é necessária para a compreensão da questão. Para que haja informação implícita, é necessário que eu tenha marcadores. Esses, então, são chamados marcadores de pressuposição. Os mais comuns são conjunções, preposições e ainda determinados tempos verbais. Isso já me faz com que eu exclua o ser, porque o ser aqui, ele é uma partícula integrante do verbo, né? Ele faz parte do verbo apoiar-se. E partículas integrantes, bem como pronomes reflexivos ou partículas apassivadoras, não marcam pressuposição. A pressuposição tem que ser marcada pelo mais, que vai ser uma conjunção, uma conjunção comparativa ou um advérbio intensificador. Os advérbios também podem ser marcadores de pressuposição e os seriam um tempo verbal. Ok? Então, apenas a primeira e a terceira são marcadores. Resposta, portanto, letra A. Então, verbos, advérbios, conjunções e preposições vão ser os marcadores de pressuposição mais comum. No caso dos verbos, alguns tempos verbais, especialmente o futuro do pretérito, que é o tempo verbal em que está flexionado esse tempo aqui. Então, na questão 5, letra A, essa talvez seja a questão mais difícil dessa prova. No item 6, uma questão mais simples. Os elementos linguísticos com função de pronome relativo poderiam, conforme as orientações normativas da escrita padrão da língua portuguesa, serem substituídos respectivamente por: quais são os pronomes relativos que eu tenho no texto? Eu tenho, em primeiro lugar, o em que, e o em que pode ser substituído por no qual ou nos quais, para concordar com o seu antecedente. E eu tenho aqui o que pode concordar com ações que está no plural, usando-se a forma os quais. Então, no qual, nos quais ou os quais seriam os pronomes que poderiam substituir, e isso, então, me remete para o item D. Na questão 7, nós temos, no trecho, não há no cérebro uma área destinada a aprender a ler ou a escrever. A não ocorrência do acento grave nas palavras em destaque deve-se aqui. Essa é uma questão que envolve regência e crase, e esse é um assunto que vocês podem dar por garantido que vai cair na prova. Portanto, estudem bastante as regras de regência verbal e nominal, bem como a ocorrência da crase. E, uma vez que tenham lido coisas a respeito, vão perceber que eu não ocorre crase diante de verbos, porque os verbos são palavras que não exigem artigo. E se não exigem artigo, não vai juntar com a preposição, não juntando artigo com preposição,
eu não tenho crase. Então, é a classe gramatical das palavras que vem depois do a que determina a não ocorrência nesse caso, porque o que vem depois são verbos. Então, resposta da 7, letra A. Na 8, considere o trecho. Ao longo da história cultural do ser humano, as invenções, aquisições e produções em cada período histórico suscitam respostas ou diferenciações no cérebro e provocam mudanças significativas em seu funcionamento. Outra pontuação possível, questões de pontuação bem frequentes também na banca com PERV. Qual seria a correta aí? Ora, no item A, repare que retirou-se, né, a vírgula obrigatória que separa esse adjunto adverbial deslocado do restante do período. Aqui necessariamente deveria ter uma vírgula, por quê? Porque eu tenho um adjunto adverbial deslocado. O adjunto adverbial tem que aparecer no fim da frase. Se ele aparece no meio ou no início, ele tende a estar isolado por vírgulas. Então, a retirada da vírgula da frase original me acarreta erro. Já não pode ser o item A. No item B, eu tenho a permanência correta da vírgula, as outras vírgulas também bem colocadas. Não haveria erro aqui. Então, resposta no B. No C, repare que eu tenho uma vírgula separando a locução prepositiva em cada. E isso é um erro. Eu não posso usar vírgulas para separar locuções de qualquer espécie, elementos de uma locução. Eu posso colocar separando uma locução da outra, mas não os elementos que formam cada locução. E no item D, eu tenho, né, problemas nessa vírgula aqui, que separa, né, as palavras do seu complemento. Então, a única que está totalmente correta seria o B. Atentem para as questões de pontuação. As questões 9 e 10 dizem respeito à seguinte frase: nosso cérebro é, portanto, dinâmico. O conector, que é o portanto, estabelece uma relação de que, portanto, é um conector conclusivo, ok? E, portanto, ele vai estabelecer uma relação de conclusão, A ou B. Mas com o período subsequente ou o anterior? O elemento ligado pelo conectivo, perdão, é sempre o anterior. É sempre o anterior. Portanto, ele se liga à frase seguinte. Se liga à frase seguinte, certo? Então, tem que... Perdão, a seguinte não. A frase inicial, a frase que se inicia aqui pelo nosso cérebro. Então, ele se liga com o parágrafo anterior. E poderia ser deslocado para o início do período? Sim, eu poderia ter. Portanto, dinâmico é o nosso cérebro. Então, isso faz com que a resposta seja o item B. Na 10ª e última, uma questão de acentuação, que é bastante frequente também na banca com PERV. Acentuam-se graficamente pela mesma regra das palavras em destaque. Cérebro e dinâmico são acentuadas por serem proparoxítonas, e sabemos que toda proparoxítona é acentuada. Então, na questão 10, eu tenho que encontrar um item em que eu só tenha palavras proparoxítonas. No item A, língua é uma palavra paroxítona, terminada em ditongo, portanto, não é da mesma regra. Infância é uma paroxítona, também terminada em ditongo. Tecnológico seria uma proparoxítona. Na letra B, básico é proparoxítono, linguístico é proparoxítono, alfabético é proparoxítono, portanto, a resposta item B. No item C, última é proparoxítona, da mesma forma que é biológica, mas memória é uma paroxítona terminada em ditongo. No item D, córtex é paroxítono, né?
plástico e histórico seriam proparoxítonos. Então, pessoal, o que temos que considerar aqui é duas pequenas informações. A primeira é não confundir os paroxítonos terminados em ditongo com proparoxítonos. Os paroxítonos de ditongo confundem porque eles podem ter a seguinte separação silábica: in, fan, si, a, por exemplo, ou então memoria, por exemplo, ok? Essa divisão faz com que o aluno confunda e pense que é uma proparoxítona. Mas acontece que essas palavras também podem ser paroxítonas, porque você pode separar as sílabas infância, memória, por exemplo. Então, essa duplicidade fez com que, para fins de acentuação, elas sejam consideradas paroxítonas terminadas em ditongo. Outra informação importante é que, para ser proparoxítono, tem de ter 3 sílabas ou mais. Se a palavra só tem 2 sílabas, então ela não pode ser uma paroxítona. Portanto, atenção, paroxítona terminada em ditongo é diferente das proparoxítonas, que são palavras que têm seu acento tônico na antepenúltima sílaba. Portanto, a resposta do item 10, letra B. E assim chegamos ao fim de mais uma videoaula. Comentamos 10 questões de língua portuguesa da banca Comperv, organizadora do próximo concurso para o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. A gente espera que essa aula tenha ajudado vocês a compreender como as questões de língua portuguesa devem ser abordadas nesse concurso específico. Assim, a gente acredita que o seu caminho até a aprovação vai ficar bem mais curto. Não se esqueça que nós postaremos outras videoaulas dessa mesma banca, para que você possa reforçar bem a sua preparação até a data da prova. Assim, não deixe de visitar a nossa página e assistir às nossas videoaulas. Cadastre-se para receber as nossas notificações e assim ficar atento às videoaulas que serão postadas regularmente até a data do concurso. Deixe também a sua curtida e o seu comentário, bem como compartilhe com seus amigos. A gente vai ter todo o interesse e vai ser um prazer para nós ajudarmos a todos aqueles que queiram passar nesse concorrido concurso do Ministério Público do Rio Grande do Norte. A gente deseja boa sorte para você e esperamos encontrá-lo nas nossas próximas videoaulas. Um abração, obrigado.